boa noite a todos. Tudo bem, meus amigos? É com grande alegria, mais uma vez, estamos nós aqui reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje, 13 de fevereiro de 2021. E vamos iniciar fazendo a nossa prece, rogando a assistência da espiritualidade amiga de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus, para que possamos realizar mais um trabalho em nome dele. Vamos orar? Aproveite e coloque a sua água para que ela possa ser magnetizada. Prepare o ambiente que você vai estudar. E assim, divino amigo, queridos amigos espirituais, mais uma vez, Senhor, iremos estudar a obra Libertação, estudando um caso bem complexo de obsessão, em que nós iremos aprender um pouco sobre os ovoides, ainda um pouco mais. Assunto esse tão discutido no nosso movimento espírita. Te rogamos, amor querido, que o Senhor possa nos ajudar através da espiritualidade amiga, para que possamos, inspirados por Ti, através da espiritualidade, compreender aquilo que nos cabe nesse capítulo que iremos estudar hoje. Nós lhe agradecemos infinitamente, Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos para todos nós, para todos, toda essa humanidade terrena. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o capítulo 9. Perseguidores invisíveis. Então, hoje nós vamos conhecer bastante o caso da filha do nosso querido irmão Gúbio. Vamos lá, então? Vamos hoje conhecer a filha, vamos até a casa dela. Lembrando, casa da Margarida, né? Lembrando, gente, que a semana passada, o nosso estudo da semana passada, nós tivemos aquele encontro do Gúbio, que foi, na verdade, o final do diálogo entre ele e o então Gregório, em que Gregório falou que não haveria possibilidade de voltar atrás, porque o Gúbio deu a ideia, até inclusive, do Gregório reencarnar através da Margarida. E ele disse, em hipótese alguma. E aí o nosso Gúbio, com todo aquele trato, com todo o bom senso, com toda a sua forma de falar, conseguiu convencê-lo. Ele disse, olha, não tem como tirar, porque tem mais de 60 espíritos envolvidos nesse processo. Fora o Saldanha, que é aquele, que se trata também de um espírito bem perverso, que é o responsável por tudo, que também odeia muito Margarida. Então a gente percebe que Margarida tem um grupo muito grande. Mas, em particular, todo esse movimento começou com Gregório, tem o Saldanha, que também não suporta ela, que está ali, e esses demais espíritos é como se fosse assim, são os contratados, são aqueles que são levados para esse trabalho. Então, hoje, se der tempo, nós devemos voltar ao capítulo 6 para a gente recordar um pouquinho sobre o ovoide, lendo aqui a explicação do Gúbio. Mas vamos dar continuidade ao 9. Na hora exata a gente volta lá no capítulo 6. Se você já quiser deixar marcado aí no seu livro. No meu livro aqui é a página 88, que é aquele momento que Gúbio, logo depois que ele apresenta os ovoides, é aquele parágrafo que Gúbio começa a explicar, tá? Eles estão ali na cela, presos e olhando através de uma janela, vou usar assim esse termo, e começaram a ver as entidades que estão na parte externa. E eles perceberam que existia esses seres, foi o André Luiz que retrata, né? Uns seres, parecia um ovo, e ele apresenta que é como se fosse aproximadamente do tamanho da cabeça de um crânio. Esse é o movimento, tá? Mas vamos entrar no capítulo 9. Se der tempo, a gente já adentra volta lá no capítulo 6, o meu aqui na página 88. Vamos lá, então? Perseguidores invisíveis. Lembrando que eu estou sozinha, nós estamos sozinha entre aspas, né, gente? Vocês só vão ouvir a minha voz, mas porque nós estamos ainda
nessa pandemia, né, que está tudo fechado realmente, mas nós decidimos retomar os nossos estudos. Então, que vocês não venham se cansar da voz da tia. E se houver alguma dúvida, coloca nos comentários do canal EOS Manaus. Coloca aí nos comentários que assim que possível a tia vai lá e vai tentar responder, tá bom? Ou alguma colocação, de repente você quer enriquecer o estudo, o chat está aí para isso, tá bom? Você pode colocar aí nos comentários e sempre que possível a tia vai lá dar uma olhadinha e tentar responder, tá bom? Perseguidores invisíveis. No dia imediato, pela manhã, lembra que eles estavam com o Gregório. Teve a autorização de adentrar na casa de Margarida, se passando, lembra que eles irão se passar como se fossem enviados de Gregório. Então, eles estariam ali se associando para também fazer mal a Margarida. E lembrando que Gúbio é pai de Margarida, né? Foi pai dela numa outra existência. Mas ele está aí não só por isso, mas também pelo pedido da sua amiga Matilde, lembra disso? Vamos lá. No dia que é mãe de Gregório. No dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência onde espetáculo inesperado nos surpreendia. Então, a gente já percebe que Margarida tinha uma condição financeira muito boa. O edifício de enormes dimensões denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Lembra que o Gúbio falou que haviam ali 60 entidades. E ele já chegou e já viu, ele diz assim, notando-a ocupada, essa residência belíssima, por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Eu não consigo nem imaginar esse aspecto. Rostos patibulares. Patibulares, gente, aqui tem uma aparência de criminoso, tá? Carantônias, cara fechada. Então, vamos lá. Rostos que têm uma aparência de criminosos, cara fechada e sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Ele está falando aqui, gente, de tudo que André está vendo em relação ao mundo espiritual. Transpus o limiar de alma apertada, né, opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Ele diz, dissimulei a custo. Entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondando, ou seja, correram, foram até eles, a sala de entrada, sondando-nos as intenções. Entraram, olha, esses dois aí, esses três ninguém conhece, quem são? E eles foram lá para tentar saber quem era. Sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Imagina, gente. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós, que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Porque lembra que Gúbio é um espírito muito superior. Aí a gente lembra da fala do nosso Senhor Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Então é natural o halo, né? Que vamos dizer assim, o campo de vibração, eu posso também chamar de aura, né? Que emana a luz íntima. E eles têm esse controle. Então, olha só, um espírito nobre, ele pode diminuir essa intensidade dessa luz.
Mas um espírito grosseiro, um espírito inferior, não pode aumentar a luz. Olha que interessante. Então, quem tem pode diminuir para realizar um trabalho nobre. Mas quem não tem, não pode aumentar aquilo que não tem dentro dela. Entendeste? Então, aqui o Gúbio fez esse movimento, porque lembram que eles estão infiltrados. Eles estão aqui fazendo um serviço, um serviço de um policial, né? Eles estão aqui infiltrados, eles estão disfarçados. Para todos esses que estão na casa de Margarida, eles são também levianos. Então, por isso que o nosso André Luiz diz aqui, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. E aí ele diz que a própria luz do Gúbio se fizera tão escura, tão opaca na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível. Então, vamos lá. Instado aí é solicitado, né? Solicitado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Imagina, gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Eu acho assim interessante, me perdoe eu interferir vocês na leitura, mas aqui ele vai apresentando a característica de um espírito vulgar. Então, ao mesmo tempo, nós devemos fazer uma autorreflexão se nós também não temos atitude de espíritos vulgares. Cíntia, eu tenho, e daí? Se desejamos ter um processo de evolução, eu acho que nós temos que começar realmente com as nossas atitudes, né? Brincadeiras. Olha o que ele diz aqui, ó. Solicitado por Sérgio, um gaiato rapaz. Olha a palavra, gaiato. Tem aquele que tira brincadeira, fora de hora, brincadeira às vezes grosseira, sabe? Sem modos. Então, a gente tem que aprender realmente a respeitar as pessoas, né? Gaiato é uma coisa que até incomoda a gente, né? Então, olha como é que ele diz que o Sérgio era o quê? Um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. O André não retrata que maneiras foram essas, mas com certeza não foram nada agradáveis. Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Então, Sérgio foi o recepcionista e vai levar agora ao diretor da falange, que é quem? Saldanha. Vamos aí aprendendo os nomes. Então, vamos ver o diálogo agora entre o Saldanha e o nosso querido Gúbio. Lembrando que vocês vão ouvir uma voz só. A tia vai tentar aqui modificar um pouco. Vamos ver se a tia consegue. Então, vamos lá. Pôs-se a fazer gestos agressivos, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. Então, ele já recepcionou de uma forma grosseira, e diz André, por gestos agressivos, né? Hostis, agressivos, gestos. Imagina um grosseirão. Mas quando o Gúbio deu a senha que Gregório deu, ele disse, então tá, essa é a senha, então realmente eles não são mentirosos. Em verdade, eles foram enviados por Gregório. Então tinha uma senha. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Vamos ver o que Gúbio responde. Sim, informou Gúbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente, né? Seria aí examinar, né? Investigar. Vem ele agora. A jovem senhora vai cedendo devagarinho. Esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Então, gente, você olha a casa linda, 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 enorme, jardim maravilhoso. Mas a casa, ele diz aqui, além dessa quantidade de entidades, existe ainda o que? Substâncias fluídicas detestáveis. É por isso que nós entramos em determinadas residências, apesar da aparência, né? A gente sente um mal-estar, a gente sente escuro, às vezes a gente sente até mau cheiro. E é resultado disso aqui. Vamos lá. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado. E em seguida, a breve pausa,
deixou-nos livre à entrada da grande câmara de casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno. Entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha socorrer. 2 desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se, confiantes e dominadores, sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, então, parte da cama que é a cabeceira em que ela ali repousava, descansava, então ali na cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides. Lembra? Dezena, 10, de igual natureza, gente. De igual natureza, lembrando lá, nossa escolinha. Então, olha, ele diz que, então volta lá. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansavam, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides de vários tamanhos, nessa substância espessa que estava na cabeceira. Agora, lembrando uma coisa, quando ele falou lá atrás sobre o ovoide, ele disse que é aproximadamente do tamanho de um crânio. Então, logo, essa matéria espessa não era algo tênue, não era algo fino, era algo de vamos dizer assim, de um volume muito grande. Tá? Olha que interessante, gente. A gente fica tonta, né? E ao mesmo tempo assustada. Então, ele interpenetrou a matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plúmbea, que é chumbo, gente. Uma cor cinza, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente por meio de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Gente, olha, meu pai do céu, que cena. Além de ter um Saldanha, 60 entidades, e mais essa quantidade que ele chama aqui de dezenas de corpos ovoides. Então, vamos voltar lá na página que a tia falou no início. A minha aqui é 88 do capítulo 6. Vamos só recordar para que a gente consiga aprender. Ele diz o quê? Ele já falou aqui, André, você lembra que da segunda morte? André disse, sim. Tem um processo da miniaturização, que é quando você vai reencarnar, e aí diminui o corpo perispiritual para que ele se ajuste a um novo corpinho. Beleza. E tem aqueles casos daqueles espíritos que chegam num grau de evolução tão grande que não tem, vamos dizer assim, ele usa o termo perde o perispírito, né? Ele vai usar o termo perde, mas ele deixa não é que ele deixa de ter, vou usar esse termo, deixa de ter. Mas na verdade é a forma. É a forma, ele deixa de ter a forma. E aí por quê? Porque ele não vai mais precisar reencarnar. Para que o modelo organizador biológico? Não é verdade? O perispírito é o modelo organizador biológico. Se não vai mais reencarnar, para quê? Mas se for precisar, ele tem como organizar isso novamente para que ele venha reencarnar em missão. Então tá. Aí ele vai falar agora desse terceiro ponto. Então tem o caso daquele que diminui para que haja o processo da reencarnação, e tem esse caso que ele vai chamar até de perecer, aquele caso que não tem mais necessidade, você não precisa mais de um corpo, de um modelo organizador biológico, tá bom?
Aí ele fala desse terceiro, ele diz assim, aqui quem vai falar já é o Gúbio, dando lição para os dois. Ele diz assim, ó, os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, que são aqueles que realizaram o processo da evolução, enquanto os segundos são colegas nossos, que é os que vão reencarnar, que já merece a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, que é aquele que diminui para reencarnar e aquele que deixa de ter, perde a forma, porque já vai para planos superiores, ele diz, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Então, ele perdeu a forma. Tanto é que agora a forma, você olha, ele diz que é como se fosse um ovo, do tamanho de um crânio. Uma forma ovoide, como ele chama. Não é que seja um ovo, tá, gente? Não é que existe ali um ovo e uma semente ali dentro. Não é isso. É um espírito que perdeu a forma. Ficou sem forma, é algo sem forma. Sem forma por quê? Porque não tem mais uma forma humana. Então ele fez uma comparação usando o termo ovoide, uma forma ovoide, arredondada. Tá? Mas não pensa ali um ovo, um ser ali esperando para nascer, pelo amor de Deus. Então é uma forma ovoide, que ele faz uma comparação com aproximadamente do tamanho de um crânio. Então vamos lá. Então eles perderam. Aí perderam por quê? Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não consegue elevar-se e gravita em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Então aqui ele já diz, primeiro, perderam a forma por conta justamente aqui densidade da mente saturada de impulsos inferiores. E, meus irmãos, é assim, quem realiza o mal se alimenta do mal. Quer estar próximo de quem faz o mal. Quer ouvir o mal. Se alimenta daquilo. Quantas pessoas, nós mesmos, seres encarnados, buscamos os afins. Gostamos de ouvir uma fofoca, gostamos de ouvir um disse-me-disse, gostamos de denegrir. E nos unimos. Ah, não gosto da fulana, não, ela é muito chata, ela só quer falar tudo certinho. E você está entendendo? Eu posso até não externar, mas eu acabo isolando a pessoa. Por quê? Porque eu vou buscar aqueles que comungam dos meus ideais. Lei de afinidade. Então, aqui, esses ovoides que ele detectou logo que ele chegou, vamos dizer assim, lá no castelo, né, do Gregório, e que eles ficaram na cela, e que ele olhou, ele viu pessoas, e nessas pessoas ele viu essas formas, que são espíritos, mas que perderam a forma do perispírito, entenderam, gente? Perderam a forma. Perderam por quê? Porque se autodestruíram. Se autodestruíram através do quê? Através de atitudes e pensamentos inferiores. Gente, a nossa essência é divina. Nós fomos criados para fazer o bem e para amar. Quando nós fugimos disso, a gente se autodestrói. Ok? Então, essas formas aqui, agora, se você voltar um pouquinho, ele diz que são o quê? Ele fala aqui, olha, mais um pouquinho, assim, grande número, olha só, grande número nessa circunstância, principalmente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram, olha só, nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a Jesus, né, a ele, por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os discípulos do ódio e da perversidade se demoram unidos, sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Entrelaço, porque quando a gente vai estudar aqui um pouquinho, quando ele vai falar dos ovoides, logo no iniciozinho, ele fala o quê? Que eles são... Ele fala do tamanho do crânio, assim,
pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligados ao halo vital da personalidades em movimento. Fixei demorosamente o quadro com a perquisição do laboratório diante das formas desconhecidas. Ante o intervalo, eu voltei um pouquinho mais atrás, tá? Na 86, que é muito bom esse material aqui, quando ele diz assim, ó. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variava em abundância, profusamente, né? Abundância nas particularidades. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Ele diz: fixei demoradamente o quadro com a perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas, como que imantadas a irradiações que lhes eram próprias. Então ele viu em várias pessoas que estavam ali em contato, como ele fala o termo aqui, imanta-se, tá? Então, ou seja, eles não há uma consciência, cada mente dessa que perdeu a forma, mas que pensa, que está fixado em uma ideia e que se alimenta dessa ideia e busca pessoas que que eles se alimentam também. Então, eles foram colocados. Eles foram colocados. Lembra que eles estão todos vinculados a essa colônia ali, retratando essa cidade estranha. E eles são conduzidos. Vamos dar continuidade na leitura que ele vai explicando. É complexo, eu sei, mas aqui as palavras estão muito bem postas. Perderam a forma. Vamos voltar. Olha que situação difícil para Margarida. Então vamos lá. Por meio de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa e cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes. Está aqui a palavra que eu estava buscando. Inconsciente. Então, eles não estão lá assim, oi, olá, irmão Ovo, olá, irmão Ovode. Vamos ali, nós vamos na casa da dona Margarida e nós vamos fazer um processo obsessivo, como está o Sérgio, como está esses outros demais. Não, eles são inconscientes. Eles não têm, eles estão ali naquele processo de monoideia. Então, olha só, não seria monoideia, porque não há uma ideia, eles estão vivendo, sobrevivendo e se alimentando daquele pensamento de perversidade, sempre. Inconsciente, não há uma consciência nem do que está sendo feito, entendeu? Então ele diz, a vasta falange, então olha só, volta só, presa não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a, sugando, em um processo intensivo. Gente, é por isso que ela vai à desencarnação. E o propósito deles é levá-la à morte, à loucura e à morte. Em verdade, já observara por mim, diz André, grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias, fulano com ódio do Beltrano e se torna um obsessor. Então isso ele já tinha visto. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado.
tecnicamente organizado. Então, esses ovoides que estão aí, esses espíritos que perderam a forma perispiritual, não são inimigos dela. Ela não fez absolutamente nada para eles. Estão aí, como ele diz assim, por uma organização técnica para atingir o propósito que é levá-la à loucura e à desencarnação. Lembra que eles são entidades inconscientes. Gente, que coisa complexa, né? Evidentemente, as formas ovoides, ele coloca aí entre aspas, né, porque é só um meio de comparação, haviam sido trazidas. Tá vendo? Vou repetir. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Eles foram trazidos. Vocês bem lembram daquela história que nós estudamos aqui da loba. Vocês não lembram? E aí se trata, dentro da cidade estranha, só espíritos muito perversos. Vamos lá. Com a devida permissão, lembra que eles estão aqui disfarçados, tá, gente? Disfarçados. Com a devida permissão, analisei a zona física utilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. Gente, olha. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enfermeira inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Olha, gente, que coisa, hein? A gente fica parada pensando e talvez alguém está dizendo assim: poxa, tia, por que Deus permite isso tudo? Meus irmãos, o livre-arbítrio está dos dois lados da vida. E todos os recursos Deus nos deu. O próprio nosso Senhor Jesus veio à Terra para nos dizer o caminho do bem. Vocês lembram aqui que Saldanha tem muita raiva de Margarida porque ela aprontou e não foi pouco. O próprio Gregório. Então ninguém é vítima de nada. Não venhamos a pensar que o mal que nós venhamos a fazer, isso não carregará um preço. Então, a misericórdia divina não quer impor o bem em nós. Ela quer que nós venhamos a entender que o bem é o melhor caminho. Como é que ele pode impor o bem? Já deixaria de ser o bem, porque é uma imposição. E isso não é algo que é colocado, isso é algo que é conquistado, que é o amor. O bem é o amor. Então, em verdade, se Margarida sofre essas consequências, é resultado da sua rebeldia às leis divinas. Meus irmãos, o nosso processo de evolução, até nós chegarmos a essa idade madura, da maturidade, maturidade é adquirir o livre-arbítrio, eu passo a assumir as responsabilidades, sabendo que a lei está gravada em mim. Então, a partir desse momento, não existe, a partir desse momento, não existe assim, daqui a 10 encarnações ela conquista isso, daqui a 20 encarnações ela conquista isso. Não. Livre-arbítrio. Faça você a sua parte, nos tornemos um homem, uma mulher, um humano melhor. Cada um usando o seu livre-arbítrio da melhor forma possível para o seu processo de evolução. Então não venhamos jogar responsabilidade para Deus, mas se entender por que nós somos rebeldes às leis divinas.
Então ele diz, essas entidades, essas formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores. Pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Com a devida permissão, analisei então a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. Eu estou relando, tá, gente? A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica, então, apresentava apreciáveis feridas na pele. Devido o que, gente? Ele diz: a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. Incessante, não parava, gente. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides. Olha aí. Eles se alimentavam da energia dela, que se alimentavam delas automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Tá vendo por que eles trouxeram essas formas ovoides para ficar anexada ao quê? A matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiam algumas dezenas de corpos ovoides de vários tamanhos e de cor chumbo, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente por meio de fios sutilíssimos. Vamos continuando que a gente vai descobrir como é que isso tudo vai acabar. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida por meio do sistema nervoso central. Então, aqui já são as ideias do próprio André. Uma vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influenciação dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Meu Deus, o que ela não via e ouvia, né? Interrompi, no entanto, lembra que todos os três estão aqui disfarçados, tá? Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente a quem amava, por filha muito querida ao coração. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que senhoreava diante da enferma conduzida para a morte. Eles queriam levá-la à morte. Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que, aí ele diz, dentro da minha condição de humanidade, né? O que ele ia fazer? Se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e, em seguida, lutaria contra os perseguidores um a um. Ele diz que essa seria a posição dele, mas como ele mesmo diz, a condição de humanidade, né? Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas, logo após, demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente, tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Agora vamos ver como é que Saldanha vai dizer a condição de Margarida. Mas, nesse momento, cenas do próximo capítulo.
Gente, é muita informação. Se nós formos muito, a gente vai ficar meio tonto, né? Então, a próxima semana nós vamos retomar exatamente no momento em que o Saldanha irá dar o retorno de qual a condição de Margarida. Então, meus amigos, muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui, né? É uma alegria. Se houver dúvida ou se quiser fazer alguma colocação, coloca aí nos comentários. Essa vai ser a nossa forma, né, de comunicação. E já elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e a espiritualidade amiga que nos conduziu mais uma vez nessa atividade. E desejamos sempre muita paz para que possamos alcançar a paz do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro.